lá para a palavra do Senhor nessa noite. Eu até antecipei na internet qual seria o tema da mensagem dessa noite. E eu vou falar de Natal, irmãos. Eu nunca falo de Natal. Eu vim até de verde, olha que verde natalino. Eu, a irmã Luane, viemos de verde. Coincidência, né, irmã Luane? Irmão Moacir. Eu vim de propósito, eu falei, eu vou pegar a camisa mais verde que eu tenho para lembrar Natal. Irmão, vocês sabem por que eu estou aqui brincando, né? Pastor já trago aqui entendimento essa igreja através das Escrituras, que nós não temos problema nenhum com o Natal, senão com o paganismo que acompanha as festas de Natal. É o paganismo que é realmente contrário à vontade de Deus. E sobre isso já falei em outras mensagens, tem no canal, você pode entrar no canal Visão do Reino, quem está assistindo essa mensagem. Já falei tudo que é paganismo que Deus condena, desde árvore de Natal, guirlanda na porta e outras coisas mais que não provém de Deus. É puro paganismo. Mas, querido, nós estamos inseridos num contexto. Há muitos séculos, não é? O cristianismo começou a separar a data do dia 25 de dezembro como sendo a data natalícia, ou seja, de nascimento do Messias, do Filho de Deus nessa terra, nesse mundo. E são muitos séculos de tradição, de sorte que até os não crentes também embarcam nessa. Vocês já ouviram falar de espírito natalino? Está repreendido. Que espírito natalino é esse? Existe espírito natalino na sua Bíblia? Na minha Bíblia não existe tal de espírito natalino. Mas não é que no Natal as pessoas ficam até boazinhas? O camarada é uma praga o ano inteiro, é um perturbador da paz, é por um espírito natalino, nada mais do que uma convenção dos homens, não é? Uma associação de ideias dos homens. Ele resolve ficar mais manso. Isso é igual na época da Páscoa, né? A Igreja Católica ensinou os homens a não comer peixe. Não é? Não pode comer peixe. Não pode comer carne, perdão. Não pode comer carne. Porque lembra o cordeiro que foi morto. Não tem nada disso na palavra de Deus. Mas o homem que não é cristão também se guarda de comer carne. Não pode falar palavrão. O cara fala palavrão diariamente, todos os dias, mas naquele dia, por causa da tradição religiosa que ele aprendeu com a mãe, com a avó, com a bisavó, naquele dia ele se policia para não falar um palavrão. Ele não tem o menor temor a Deus, mas pela tradição religiosa as pessoas são guiadas. Então, queridos, eu queria falar nessa noite sobre o Natal, que nós não somos contrários, deixa eu deixar bem claro aqui nossa posição, que se celebre o nascimento do Salvador nesse mundo. Quantos podem dizer amém? Não tem nada de errado em celebrar que aquele que era Logos, Espírito, se tornou carne e veio para a nossa salvação. Ele nasceu nesse mundo, teve uma data de nascimento, só que não é o dia 25. Isso é muito importante. Pastor, se não nasceu no dia 25, que dia que nós celebramos o nascimento de Jesus? Esta igreja celebra o nascimento de Jesus na festa dos tabernáculos, por volta de setembro e outubro. Baseado em quê? Na própria Escritura. Nos turnos lá do pai do profeta João, batizador. Isabel, sua esposa, ficou grávida dentro de uma época que está assinalada na sua Bíblia. 6 meses depois, Maria também ficou grávida. Somando as duas gestações, Jesus teria sido concebido em dezembro, concebido, não nascido. E depois gerado lá para o mês 8, mês 9. Vai cair lá para setembro ou outubro. Quantos estão entendendo, diga amém. Nessa última festa tabernáculo foi feita uma menção nas canções do nascimento de Jesus. Então o problema não é o nascimento de Jesus em si, porque ele nasceu nesse mundo, o Filho de Deus. Então, queridos, o problema está na data, no dia 25 de dezembro.
Vocês não sabem, mas no antigo mundo pagão, principalmente na Europa, no hemisfério norte, esse dia 25 de dezembro já era celebrado há muitos séculos como uma festa a Saturno, chamada Saturnália, ou a Júpiter, a deuses fictícios. É o solstício de inverno. Eles celebram o Deus Sol no dia 25. Há até uma religião chamada mitraísmo, que é baseada na adoração ao Deus Sol. Então, o dia 25 era uma data celebrada pelos pagãos. Sabe quem aglutinou o dia 25 para o aniversário de Jesus? A Igreja Católica Romana. Eu pesquisei, irmãos, baseado não só no que eu já conheço da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva jamais celebrou o nascimento de Jesus. Na sua Bíblia, tem uma prova bacana. Na sua Bíblia narra o livro de Atos dos Apóstolos, que é após a subida do Salvador para o céu. Do Atos 1 até o Atos 28, o livro tem poucos capítulos, é cerca de 30 anos do começo da igreja. E o apóstolo Paulo é o doutrinador da igreja, tanto é que tem vários livros dele aí nos ensinando. Em nenhum lugar, no livro de Atos dos Apóstolos, se faz qualquer menção à data natalícia de Jesus. Em nenhum lugar, nas cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, se faz qualquer menção à data natalícia de Jesus. Só isso já seria o suficiente, porque a nossa fé não está firmada em tradições, mas na palavra. E na palavra não tem nenhuma comunidade cristã, nenhum exemplo sequer, nem sombra de alguém que celebrou a data de aniversário de nascimento de Jesus. Paulo até fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, fazendo referência à festa da Páscoa. Mas ele não combina a pessoa de Jesus com nenhuma festa do seu aniversário. Em lugar nenhum, até o quarto século. E eu pesquisei, viu, irmãos? Para não esquecer, começaram a se celebrar festa de Natal no ano 336. Ano 336 já é quarto século depois de Cristo. No primeiro século ninguém comemorou, no segundo ninguém comemorou, no terceiro ninguém comemorou. Quando entra no quarto século, os romanos começaram a celebrar essa data. Tanto é que no Oriente eles fazem outra data, nem é a mesma data dos romanos. Então, ali começou a celebrar no ano 336, e no ano 354, depois de Cristo, a Igreja Católica ordenou guardar o 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento do nosso Salvador. O que era impossível para a época, porque lá, na época de dezembro, é um frio medonho. Aqui no hemisfério sul é calor, como nós estamos sentindo hoje. Lá é um frio abaixo de zero. Na Rússia está dando menos 65. Eu nem sei o que é zero abaixo de zero, quanto mais menos 65. Será que dá para respirar num frio miserável desse? Então Jesus, de maneira nenhuma, nem por prova bíblica, extra-bíblica, pela história da igreja, você não vai achar festa de Natal até o quarto século. E já é a Igreja Católica Romana que inventou isso. Amém? Todos entenderam? Então nossa posição não é radical contra quem acha que nasceu no dia 25. Ah, pastor, a maioria das igrejas celebra o dia 25. Igreja cristã evangélica. Fazem cantata de Natal, representação do nascimento de Jesus. Eu não tenho nenhum problema com isso. Desde que não coloque paganismo junto. Árvore de Natal, bolinha, guirlanda, pisca-pisca. Ah, pastor, você não gosta dessas coisas? Não, eu não gosto não. Será que o pastor tem algum trauma de infância? De repente ele pisou numa bolinha, quebrou, machucou o pé dele. Ou ele tomou um choque no pisca-pisca. Não, eu não tenho nenhum trauma de infância com o Natal. Apenas a minha consciência bíblica, esclarecida, não vê base nenhuma para celebrar Natal, tanto mais com mistura de paganismo.
com gorrinho de Papai Noel. Irmãos, o negócio é tão sério, está tão entranhado na cultura, que eu vi um vídeo aí na internet um dia desse aí, que a equipe de louvor estava toda vestida de rena. Sabe a rena que puxa o trenó do Papai Noel? Estava vestida de rena e tinha uns chifrinhos. Era um macacão, aquele monte de luzinha atrás, né, de pisca-pisca, e a equipe louvou ali tocando os instrumentos vestido de rena, de rena. Eu falei, meu Deus, eu devia ter salvo esse vídeo, porque é inacreditável. Então vamos lá, queridos. Eu não sou contra quem, mesmo a despeito da data não ser dia 25, celebra o nascimento do Filho de Deus. Vocês sabem que essa data é distorcida para muitos. E a maioria dos parentes não crentes, eles acabam acertando um acordo, um tratado de paz na família, mesmo que tenha brigada, para no dia 25 ficar todo mundo junto. É só um acordo amistoso. E tentam, né, celebrar alguma coisa familiar. Mas a maioria das pessoas não celebram a pessoa do Filho de Deus nascido no mundo. Celebram uma festa. Celebram o pretexto de trocar presente. Muitos se embriagam nessa época. Amanhã, dia 24 para 25, vão encher a cara de vinho, de champanhe e outras coisas mais. Onde está aí a figura do Filho de Deus sendo exaltada, reverenciada, temida, adorada? Mas se você vai numa festa por causa da família, a força da família é muito grande, tente dignificar o nome do Senhor nesta festa. Se tiver a oportunidade, abra sua boca em oração e declare o verdadeiro sentido do nascimento do Filho de Deus. Amém? Então, dito isso, querido, abra aí a palavra em Lucas, capítulo 2. Fiz um preâmbulo grande para que você entenda. Não existe festa de Natal para a igreja primitiva. Inexiste, completamente. E nós aqui nos espelhamos a nossa fé na igreja primitiva. Lucas 2, verso 4. Eu vou ler alguns textos aqui. Ah, pastor, mas tem na Bíblia o nascimento de Jesus. Claro que tem. Claro que tem o nascimento do Filho. É o feito histórico mais extraordinário. Até a volta de Jesus foi a descida dele. O incorporar, né, do Filho de Deus na carne. Isso é um feito histórico. Então, quero ler com vocês que o próprio Deus não deixou vazia essa descida do seu Filho à terra. O próprio Deus inspirou os evangelistas a narrarem o extraordinário nascimento do seu Filho em carne. Então isso deve ser celebrado, isso deve ser motivo da nossa reflexão. Lucas capítulo 2, verso 4, quantos acharam? Eu vou tentar ser breve, vou ler alguns textos aqui e vamos explicar, vamos lá? Quem quiser ler com o pastor. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então José é o pai adotivo de Jesus. Ele tinha linhagem com Davi, com o rei Davi, linhagem real. E foi fazer o censo. Naquela época foi imposto um censo sobre os habitantes da Judeia. Todos tinham que dar os seus nomes. E nessa ocasião ele foi para lá, para Belém. Verso 5, vamos lá? A fim de alistar-se aí. Alistar-se entra numa lista. É o censo. Não tem censo aqui no Brasil também? Tem, de vez em quando conta o Brasil todinho. Naquela ocasião teve um censo. Alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Filho de Deus, a quem Maria recebeu a graça de ser a mãe, pelo anjo Gabriel que lhe revelou que o ente santo que ia ser gerado nela era o Filho de Deus.
Esse ente santo nasce de parto normal. Parto normal. Só que Maria não teve nem sequer uma casa para acolher, um quarto para acolhê-la. Maria deu à luz uma manjedoura. Ah, pastor, uma manjedoura é tão bonitinho. Sabe o que a tradição faz? Faz você achar que aquilo é bonito. Queridos, a manjedoura não é um lugar bonitinho, que você vê aí nos presépios, né, armados aí, presépios vivos, presépio com boneco, presépio pequenininho para colocar na sala, e aí bota lá, né, um bercinho rústico, onde está ali cheio de capim, de feno, e o bonequinho no feno. Tu imagina o que é botar um bebê recém-nascido no feno? Você tem noção? Ia espetar o moleque todinho, não ia? Queridos, Maria deu à luz ao Salvador num lugar insalubre, onde se guardavam os animais. A manjedoura é um coxo onde o animal vem comer o feno. O primeiro lugar onde o corpo do Filho de Deus repousou foi um lugar insalubre, por isso estava envolto em faixa, para não encostar o corpo do bebê direto no feno dos animais, onde animais, talvez cavalos, bois, ovelhas, comeram ali. Não tem nada de bonito, não tem nada de nobre, não tem nada de belo ou poético. Era um lugar improvisado. Quantos podem dizer amém? Estão entendendo? O Filho de Deus veio de maneira mais humilde possível. Mais humilde possível. E enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí segue o texto, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. O que prova que não era dezembro, porque dezembro nessa época está super frio e o gado não vai pastar no frio, congela todo o alimento. Não era dezembro com certeza. Então o texto diz que haviam pastores no campo. Verso 9. Agora eu quero que você perceba, Deus, ainda que não nos deu nenhuma ordem de guardar o nascimento do seu filho, Deus não deixou de dar testemunho de que algo extraordinário aconteceu na humanidade. Olha o que está escrito aí no verso 9. Vai aparecer seres angelicais do céu, e um anjo do Senhor desceu do céu, onde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Deus manda anjos para a terra para avisar os homens de que alguém muito especial nasceu, seu filho. Não ficou sem testemunho divino. E agora o Senhor envolveu aqueles homens. Agora presta atenção no texto. O texto diz assim, verso 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo está dizendo assim, olha, o que vai ser anunciado aqui é algo extraordinário. Vai alegrar muitos corações. Verso 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Rei, o ungido, o Senhor. A palavra Cristo é o ungido. Os anjos descem do céu, céu e terra vão celebrar que o Salvador nasceu. Amém, queridos? Não desprezamos esse feito maravilhoso. Nunca menosprezamos isso. Só fazemos na época que nós achamos mais conveniente. Mas não quer dizer que esteja errado celebrar que o Filho de Deus está no mundo, veio ao mundo. O próprio Deus enviou anjos. E aí o texto diz assim, verso 11 de novo vou ler. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o ungido, o Rei ungido, o Senhor. Verso 12, igreja. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas
e deitada numa manjedoura, no coxo de animal. E subitamente apareceu com o anjo o que, igreja? Uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha o que aconteceu. Uma multidão da milícia celestial. Deus não enviou só alguns anjos. Deus, de repente, abre o céu e manda descer mais um monte de anjos. Muitos anjos apareceram naquele local, ligando céu e terra na mesma celebração. Quantos podem dizer amém? Então, não foi oculto. Deus não ficou em silêncio no nascimento do seu filho na terra. Deus destacou esse momento com visita de anjo à terra, aos homens, para que todos se alegrassem. Glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, já no céu, celebravam no céu, e paz na terra. Glória em cima e glória embaixo. Amém, povo santo? Aí o texto segue dizendo assim, verso 15. E se ausentando dele os anjos para o céu, depois que fizeram aquela aparição, que impactaram aqueles homens, os anjos voltaram para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Anunciou, o sinal é que tem uma criança numa manjedoura. E o texto segue dizendo assim: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram-no o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, queridos, o nascimento de Jesus, celebrado no céu, celebrado na terra, divulgado entre os homens. Aqueles homens saíram falando para todo mundo. Quem nasceu ali, sabe aquela casinha ali no casebre? No estábulo do casebre, nasceu o Salvador. E Deus deu testemunho através de anjos. Amém, povo santo? Foi divulgado, não foi oculto. A palavra do Senhor segue dizendo, verso 17. Divulgaram-lhe que tinha sido dito a respeito desse menino. 18. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Verso 21, igreja. Completados os dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Gabriel te entrega a Maria, o seu nome será Jesus, quer dizer, Jeová salva, porque salvará o seu povo. É a tradução do nome de Jesus. Yahvé, Jeová salva. Amém, povo santo? Olha que lindo. Deus deu testemunho público de que o filho dele nasceu na terra. Deus chamou a atenção dos pastores. Aí, irmãos, agora vamos dar uma cutucadinha na tradição religiosa. O que a tradição religiosa ensina? Como é que é feito os presépios por aí? Maria, José, o menino Jesus no cestinho, né, no estábulo, na manjedoura. Às vezes bota assim uma cabrinha, um burrinho, uns animaizinhos em volta. E quem mais em volta? Os 3 reis. Tem 3 reis nessa narrativa aí, irmãos? Os 3 reis estavam lá em Belém? Os 3 reis chegaram na manjedoura onde estava o Filho de Deus? Não. Aí é confusão. Coloca os 3 reis que vieram do Oriente na cena do nascimento de Jesus. E eles não estavam lá. Isso aí já é aglutinação de edição, né? Que as pessoas fazem.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso 1. Pastor, mas e os reis que vieram do Oriente? Primeiro, a palavra de Deus não chama eles de reis. São só magos. Reis é a tradição católica romana. Tem até o nome. Como é que é? Quem foi católico aí? É Baltazar, Melquior, quem mais? Tem nome eles. Melquior, Baltazar e tem mais um outro nome lá. A palavra não diz que são três, a palavra não diz que são reis, a palavra os chama de magos, sem especificar quantos. Olha que coisa interessante, como é que a tradição vai aumentando, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mateus 2:1, nos detendo somente da palavra. Vamos lá? Olha para o texto. Além das milícias celestiais de Deus, e além dos pastores que estavam no campo, Deus moveu o coração de homens que vieram do Oriente, atrás de uma estrela, para sinalizar o Filho de Deus. Deus moveu esses homens a observar essa estrela. Mateus 2:1, vamos lá? Vamos ler passagem bíblica canônica. O que está escrito aí, irmãos? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos. Está falando 3 reis magos aí, irmão? Uns magos só. Uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses homens eram astrólogos. Eles vigiavam as estrelas. Alguns acreditam que eles eram caldeus, porque na Mesopotâmia os caldeus eram especialistas em observar os astros. É possível que eles fossem caldeus, chamados aí magos. Vieram do extremo oriente. Atravessaram desertos, quilômetros de deserto, seguindo uma estrela. E a palavra de Deus diz que chegaram lá em Jerusalém e perguntando onde estava o rei dos judeus, o recém-nascido rei dos judeus. Verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Deus queria mais uma vez mover o coração dos homens para atentar que tinha nascido o Salvador na terra. O Salvador não nasceu de forma oculta. Deus fez anúncio até os anos magos. E quando esse anúncio chega na corte do rei Herodes, causa um alvoroço. Porque não podia ter outro rei senão o rei Herodes. E não podia ter outro rei que não fosse colocado no trono pelo imperador romano, pelo César. Jesus vai morrer por isso, irmãos. Sabe qual é a acusação de Jesus na sua morte? Este é o rei dos judeus. É o famoso INRI. Não tem nada de INRI. INRI. Isso aí é mais um fake news. Foi escrito em 3 línguas. Este é o rei dos judeus. Tecnicamente, humanamente falando, Jesus morreu porque ele não poderia ser rei, já que aquela região tinha o rei, que era Roma. Tinha o imperador. Existe uma lei chamada lesa majestade. Jesus foi acusado de infringir a lei de lesa majestade. Porque se disse rei dos judeus. O que era de fato, né? Mas aqui os magos também dizem, viemos adorar o recém-nascido, o rei dos judeus. Isso causou um alvoroço político. Acreditam estudiosos que quando esses magos finalmente encontraram o bebê Jesus, já tinha passado mais de ano. Talvez até 2 anos. Então, de maneira alguma, os magos estavam nascendo no nascimento. Sabe por que isso? Quando Herodes sabe que eles vieram atrás do Cristo, do Filho de Deus, nascido na terra, do rei dos judeus, ele procura saber com esses magos quanto tempo tem isso.
e procura saber nas Escrituras quanto tempo é isso, onde vai ser esse nascimento, e descobre que é em Belém. E ele manda matar as crianças de Belém, de 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Por que não matar só os recém-nascidos? De meses? Ele queria garantir que dentro daquela faixa calculada por eles, iria matar toda criança de 2 anos para baixo. Então, os magos chegaram lá muito tempo depois do nascimento do Filho de Deus. Meses e meses depois. Amém, queridos? Aí o texto segue dizendo, vamos lá, parei no verso 4. Vamos pular para o verso 9 para a gente ganhar tempo? A história é conhecida, né? Vamos ler o verso 9 agora, do 9 até o 12. Vamos lá? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Agora preste atenção, onde se encontra agora o Filho de Deus? Não está mais na manjedoura, ele está num outro local. O texto diz, verso 10, vamos lá? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando aonde, irmãos? Na casa. Nessa ocasião, Jesus estava numa casa. Não estava mais numa hospedaria, não estava mais no estábulo. Já estava numa casa. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram sua oferta. É daí que saem 3 reis magos, porque tem 3 ofertas: ouro, incenso e mirra. Tudo isso era uma devoção, um sacrifício, um tributo a uma divindade, a um rei divino. A palavra do Senhor diz, verso 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, povo santo? Está esclarecido? O Filho de Deus nasceu, não ficou oculto. Deus mandou anjos falarem com os homens. O Filho de Deus nasceu, ele não ficou incógnito. Aqueles homens impactados com o anúncio de milhares de anjos, talvez uma milícia angelical, impactaram toda a aldeia lá em Belém. Espalharam o anúncio. Deus fez com que homens observassem uma estrela e saindo do Oriente percorressem muitos quilômetros. Mas é muitos quilômetros, irmãos. A distância do Oriente da Caldeia até Jerusalém são muitos quilômetros. Esses homens perseveraram em seguir um astro, para que também fossem guiados até o Filho de Deus. Então o Filho de Deus foi reverenciado, o Filho de Deus foi celebrado, deram glórias a Deus pelo nascimento do Filho dele na terra. Então, pastor, dito tudo isso, nós não devemos celebrar o nascimento do Filho? Sim ou não, igreja? Sim. Você não deve ficar alheio ao fato que o Filho de Deus nasceu na terra. É maravilhoso por si só a encarnação do Filho de Deus. Amém? E Deus destacou. O que nós não temos, nem nos textos canônicos, nem na tradição da igreja, nós não temos veneração à data do nascimento do Filho de Deus. Não existe tal veneração. Amém? Mas não condeno, não critico quem queira celebrar o nascimento de Jesus. Nunca critico sobre isso. Critico só o paganismo. Papai Noé é demônio, tá, irmão? Deixa bem claro aqui na transmissão. Papai Noé é demônio. Se tu perturbar assim, a sua mente com essa declaração, de repente você foi ver o Papai Noé no Maracanã na infância, Papai Noé é demônio. Os duendes são demônio, tudo mentira. Mas o Filho de Deus é nascido no mundo. E por isso nós celebramos, amém? Agora, queridos, um outro motivo para nós não celebrarmos uma data específica do nascimento do Filho de Deus. Que diferença faz o nascimento do Filho de Deus para os incrédulos? Qual é a diferença que faz?
Que diferença faz se foi dia 25, se foi em setembro, se foi em qualquer outra data, o nascimento de Jesus? Para os que não creem, não faz diferença nenhuma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há fé, não há reverência, não há confiança. Sequer creem em Jesus. Todos sabem quem é Jesus, porque o Filho de Deus é uma figura histórica. Sai nos livros de escola, desde a infância aprendemos no livro de escola, independente da religião. Todo mundo sabe a história do cristianismo. Até quem não é cristão sabe que Deus, na Bíblia, tem um filho. Isso é público, é comum. Deixa eu falar uma coisa com você. Não faz diferença para quem não crê. Nenhuma. Celebrar ou não celebrar o Natal, indiferente. Celebrar que o Salvador veio ao mundo, indiferente. Não crê que ele é Salvador. Celebrar que ele é Filho de Deus Altíssimo, não crê no Deus Altíssimo. Sabe quando o Natal faz diferença? Quando o Filho de Deus faz diferença individualmente nas nossas vidas. No dia que você creu em Jesus, não foi só o nascimento dele que ficou em destaque, é o nascimento, a sua vida, a sua morte, ressurreição e a perspectiva de sua volta. Tudo isso só faz diferença quando nós cremos. Amém, povo santo? Entenderam? Existe um texto que eu acho maravilhoso, que explica mais ou menos isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, 19. Já que os apóstolos, nenhum deles, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, fez qualquer menção a uma celebração natalícia de Jesus, é interessante esse texto que nós vamos ler agora, 2 Pedro 1,19. Já estou terminando a mensagem. Está aqui? Tá, né? Olha que palavra Pedro usa aí, que expressões ele usa aí. Vamos ler todos juntos? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Está se referindo à profecia. Ok? Como o quê? Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sabe que lugar tenebroso é esse que ele está fazendo referência aí? O nosso coração. Presta atenção. Profecia só faz sentido quando o Espírito ilumina nosso entendimento, para que nós possamos saber, para que nós possamos crer na profecia. Ele compara, é como um coração está ali nas suas trevas mundanas, mas vai nascer uma luzinha ali, e essa luz vai crescer no seu coração. Ele está se referindo à palavra profética, essa iluminação da mente. Quantos estão entendendo? Vamos lá, vamos voltar para o texto, vou ler de novo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Aí ele compara, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. E o que está escrito aí, irmãos? E a estrela da alva nasce aonde? 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 É aqui no peito que nasce alguma coisa? Aqui, ó. A estrela da alva brilha onde? E sabe o que é a estrela da alva, irmãos? É um dos codinomes do Filho de Deus. Ele é a brilhante estrela da manhã, a estrela da alva. Então presta atenção na metáfora que foi usada aí pelo apóstolo Pedro. Está em treva, mas há uma luz brilhando que abre e vai crescendo no seu coração. Para mim, isso só faz sentido quando uma pessoa nasce de novo em Cristo. Aí Natal faz sentido. Porque a estrela da alva, de fato, nasce no interior da pessoa.
Quantos entenderam? Aí sim, não importa qual seja a data. Você pode ter nascido de novo em fevereiro, pode ter nascido de novo em junho, qualquer que seja o mês do ano, não interessa. Toda a história do Cristo só faz sentido quando o Senhor brilha dentro da nossa mente. Quando nós somos iluminados. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para saber, essa iluminação da mente, do nosso coração. Então esse texto sugere para mim, que o nascimento do Filho de Deus brilha na nossa mente quando nós cremos nele pela primeira vez. Quando entra o Espírito Santo dentro de nós e a nossa mente é iluminada. Ali nasceu o brilho da estrela da alva no nosso coração. Amém, povo santo? E para terminar, a primeira carta de João, capítulo 5. Último texto. 1 João, capítulo 5, verso 1. E com esse eu encerro a nossa mensagem. 1 João 5, 1. Como já falei várias vezes nessa mensagem, a data exata do nascimento de Jesus não é relevante. Não foi relevante guardarem essa data para nada. É relevante saber que Jesus nasceu no mundo. É relevante saber que o próprio Pai fez celebração do nascimento do Filho de Deus no mundo. É relevante saber que o Filho de Deus é nascido no nosso interior, quando recebemos o Espírito. Amém, povo santo? É relevante saber que Ele é nascido neste mundo para nos salvar. Então, se você tiver a oportunidade de estar com um parente que não entendem nada daquilo que estão ali celebrando aquela festa misturada com paganismo, se você tiver a oportunidade de falar alguma coisa, de orar, de trazer a consciência das pessoas o real sentido do Natal, celebre o nascimento do Salvador da humanidade. Quando se entenderam, digam amém. O que você tem que fazer? Celebrar o nascimento do Salvador da humanidade. Esse é o sentido do nascimento do Filho de Deus. Mas a morte dele é que nos garante a vitória, amém? Não o nascimento. Vamos lá para o texto, 1 João 5,1, o último texto. Vamos ler, queridos? Vamos fazer o seguinte, fica de pé, terminamos o último texto. Eu já abençoo vocês e libero. Já instruí, já tirei as ambiguidades, os anacronismos, já tirei os paganismos misturados, as tradições mundanas. Lemos o que estava na Bíblia. Agora vamos aplicar esse último texto. 1 João 5,1, igreja. Vamos lá, lê comigo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Rei ungido, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, o Pai, também ama ao que dele é nascido. Resumo da ópera: ame o Pai que gerou o Filho e ame o Filho que foi gerado do Pai. O resumo da nossa fé é esse: a devoção ao Pai e a devoção ao Filho. Quem tem essa capacidade de adorar o Pai, adorar o Filho, é nascido de novo. Amém, povo santo? Então está instruída a igreja, para não dizer que nunca falei de Natal aqui nessa época. Nós falamos de Natal, do nascimento. Só não falamos do Natal pagão. Amém, povo santo? Agora eu vou abençoar a vida de vocês. E tenham ousadia. Tenham ousadia. Se querem anunciar alguma coisa, anuncie que o Salvador é vindo ao mundo. Se querem anunciar alguma coisa, exalte o nome do Cristo, do ungido, do Rei. Aí valerá a pena você abrir a boca no meio dos incrédulos. Amém? Exalte Jesus, foca em Jesus. E glorifica o Pai, que deu Jesus a nós, amém? Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É o Pai que amou a humanidade, por isso deu seu Filho. Esse é o recado do Natal. Amém? Estenda sua destra ao céu. Eu vou abençoar a sua vida. Pai Santo, louvado seja o teu nome, por essa ótima oportunidade de nos reunirmos nessa noite. Nós celebramos, Senhor, o teu santo e maravilhoso nome nesta noite. E celebramos o nome do teu Filho, Jesus, o Salvador de todos nós. Nós queremos te reverenciar, Senhor, com entendimento.
não por tradição, não em datas programadas, mas em todos os dias da nossa vida. Não só nesse momento, mas no porvir, quando formos glorificados e nos tornarmos eternos. Nós queremos sempre dar glórias ao nosso Deus e Pai, e dar glórias ao nosso Rei, o ungido, Salvador bendito, Jesus. Senhor, faz-nos dar testemunho da verdade diante dos homens. Que toda mentira, todo engano, toda religiosidade falsa caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o paganismo vigente neste tempo, ele não possa impregnar, Senhor, nos nossos corações. Não possa impregnar no coração dos eleitos fiéis. Que todos os seus filhos, Senhor, saibam separar o santo do profano. E ensinar aos homens o real sentido do nascimento do Filho de Deus. O Salvador de toda a humanidade. O nosso grande e maravilhoso Rei, a quem todo joelho há de se dobrar, a quem toda língua há de confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória tua, meu Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Senhor, faz-nos valentes testemunhas nesse tempo, de tantos enganos, tantas mentiras, tantas tradições humanas. Ajuda-nos a dar testemunho verdadeiro, e que o teu nome venha a ser glorificado através de nós. Abençoa os teus eleitos, que vieram reverenciar o Senhor em comunidade, em congregação, que possam voltar para casa satisfeitos, felizes, por ter adorado o Deus vivo. Que a tua bênção os acompanhe até os seus lares, cheguem bem nas suas casas, e a luz que há neles brilhe, Senhor, porque a estrela da alma já nasceu em nosso coração. Brilhe cada vez mais, Senhor, dentro de nós e através de nós. Nós pedimos essa graça, agradecidos e crendo que o Senhor nos ouve. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao nosso Deus e Pai e ao Cordeiro. Toda a honra, glória, louvor, domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus.